Continuando com o nosso artigo 5º, olha aqui o inciso 65, que é o próximo. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Bom, prisão ilegal é aquela que não está respaldada pela lei. Relaxar a prisão é mandar soltar. A autoridade judiciária é o juiz. Então, se o juiz entender que a prisão é ilegal, ele vai imediatamente mandar soltar a pessoa. Ele vai relaxar essa prisão. É isso que está aqui. Olha o próximo, inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Olha, esse inciso ele deixa claro que a regra é a liberdade. A prisão é a exceção. Então, se for caso de liberdade provisória, às vezes com o pagamento de fiança, outras vezes sem o pagamento de fiança, depende da situação concreta, será concedida a liberdade. A prisão não será mantida. A prisão é uma medida excepcional e que, em regra, só vem depois da condenação transitada em julgado, como eu já disse para você, embora existam algumas exceções, ok? Vamos lá, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha, normalmente, quando você ouve falar em prisão, é porque tem algum crime na história. Normalmente, a prisão é aplicada em decorrência de um crime. Então, normalmente, a prisão é criminal e não civil. Só que aqui nós temos duas situações em que a prisão não vai decorrer de um crime. Vai decorrer de um ato ilícito na esfera civil e não na esfera criminal. Quais são essas duas situações de prisão civil e não criminal? A primeira delas você já conhece, todo mundo já ouviu falar na prisão daquele que não paga pensão alimentícia. É isso? Agora, veja, não é de qualquer jeito, não. É preciso que tenha havido o inadimplemento, ou seja, o descumprimento da obrigação de pagar a pensão, voluntário e inexcusável, ou seja, injustificável, indesculpável. Você não pagou a pensão alimentícia porque você não quis pagar. E não havia qualquer justificativa plausível para o não pagamento. É aí que fica caracterizado de sua parte o abandono, a irresponsabilidade, a desídia, o descomprometimento. É nesse caso que o juiz pode decretar sua prisão civil pelo não pagamento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. Ok? Agora, o não pagamento da pensão alimentícia, aí é que está o detalhe, não é um crime. É um ato ilícito, só que na esfera civil, não na esfera criminal. Por isso que a prisão, nesse caso, não é criminal, a prisão é civil. Ok? Bom, e a segunda situação, que também está aqui, de prisão civil, é a do depositário infiel. Veja bem, depositário infiel, o que é isso? Não interessa para nós. Isso tem a ver com um tipo específico de contrato, que é chamado de contrato de depósito. Isso você estuda lá no direito civil, não tem nada a ver com o nosso interesse aqui. O que interessa é saber que a nossa Constituição traz a previsão de prisão civil do depositário infiel. Mas aí é que está o detalhe, meus amigos. O Supremo Tribunal Federal, nosso STF, que é o tribunal mais importante do país, ele entende que, apesar dessa situação de depositário infiel estar aqui como sendo causa de prisão civil, essa prisão não pode mais ser aplicada no Brasil. O STF entende dessa maneira. Não pode mais haver prisão civil de depositário infiel. Por que isso? Porque o Brasil participa, juntamente com outros países do mundo, de um tratado internacional que proíbe qualquer prisão civil, menos a da pensão alimentícia. Consequentemente, proíbe a do depositário infiel e qualquer outra que viesse a existir, sem ser a da pensão alimentícia. Percebeu? Por razões que não vem ao caso agora, o STF entende que prevalece essa disposição lá do Tratado Internacional frente a essa previsão aqui do inciso 67 de prisão civil do depositário infiel, que, portanto, não pode mais acontecer. Ok? Agora, para a sua prova, nem tudo está resolvido sobre isso. O problema é que a prisão do depositário infiel continua escrita na Constituição. Ela não pode mais ser aplicada pelo entendimento do Supremo, mas ela continua escrita. Então, se você encontrar uma questão de prova dizendo assim, ó, nos termos da Constituição Federal, o depositário infiel poderá ser submetido à prisão civil por dívida. Você vai marcar certo. Porque a questão disse, nos termos da Constituição, realmente continua escrito na Constituição. Só vai sair daí no dia que vier uma emenda constitucional para mudar a redação. Coisa que não aconteceu ainda e pode ser que não aconteça nunca. Ok? Agora, você também poderia encontrar uma questão de prova, ela é menos provável na prova do INSS, mas pode aparecer também. Dizendo assim, ó,
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o depositário infiel poderá ser submetido à prisão civil por dívida. Aí está falso. Porque a questão agora não está lhe perguntando o que é que a Constituição diz. Está lhe perguntando o que é que o STF acha do assunto. Aí a jurisprudência. Percebeu? Muito bem. O mais comum na sua prova de INSS, o mais provável, é que a questão venha cobrando o texto da Constituição e não a opinião do STF sobre o assunto. Mas, de qualquer maneira, atenção. Olha, eu venho dizendo sempre aqui nos nossos cursos, não basta saber o assunto. Para que você passe no concurso, é preciso mais do que saber o assunto. É preciso, sobretudo, saber fazer prova. E como é que você aprende a fazer prova? Fazendo prova, não tem outro jeito. Fazendo simulado, fazendo questões, baixando questões na internet, fazendo concursos, mesmo que não seja ainda aquele concurso dos seus sonhos. É assim que você aprende a fazer prova. E, portanto, aprende a aplicar o conhecimento teórico nas questões, porque isso acontece de variadas formas. Depende da banca examinadora, depende do tipo de questão e assim por diante, ok? Vamos seguir adiante. Temos aqui agora o inciso 68, que trata do famoso habeas corpus. Olha aí, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha, na aula passada nós estudamos o inciso 15 do próprio artigo 5º, que é aquele que traz a liberdade de locomoção, direito de ir e vir. É aquele que diz, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Está lá no artigo 5º, inciso 15. Muito bem. Essa liberdade de locomoção é que é protegida pelo habeas corpus se ela for desrespeitada ou ameaçada a partir de uma ilegalidade ou abuso de poder. Então veja, o habeas corpus é uma ação judicial, é um processo na justiça como qualquer outro. Agora, tem lá suas peculiaridades, mesmo porque é um processo usado em situações de extrema urgência. Então ele tem algumas peculiaridades frente aos demais processos. Primeira peculiaridade, o habeas corpus ele pode ser impetrado, como se diz, utilizado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, mesmo um menor de idade, mesmo o absolutamente incapaz, mesmo aquele que tem problemas mentais e não tem, portanto, discernimento para a prática dos atos da vida civil, aquele que lá no direito penal é chamado de inimputável, exatamente por não ter o discernimento para saber que a conduta é um crime. Qualquer pessoa, meus amigos, isso é uma exceção. Normalmente não é assim. Os processos, de modo geral, é claro que eles têm uma série de requisitos para que possam ser deflagrados para o habeas corpus. Qualquer pessoa pode propor, em nome próprio ou em nome de terceiro, mesmo sem procuração e mesmo sem a figura do advogado, a presença do advogado. Normalmente, o cidadão comum não pode ir ao Poder Judiciário senão através de um advogado, pois o habeas corpus dispensa a presença de advogado. O objetivo é facilitar o acesso ao instrumento. Outra coisa, o habeas corpus dispensa a maior parte das formalidades processuais que normalmente existem. O habeas corpus ele não precisa sequer ser feito por escrito. Ele pode ser verbal, pode ser oral. Teve uma vez uma questão de prova que disse assim, ó, o habeas corpus pode ser impetrado por simples carta ou telegrama. Gabarito correto. Se pode até ser verbal, quanto mais por carta ou telegrama. Essa questão é antiga. Se fosse hoje, ela diria o quê? Não diria mais por carta ou telegrama, ela diria por e-mail, pelas redes sociais. É plenamente possível impetrar habeas corpus pelas redes sociais, sem problema algum. Agora, é claro que não é isso que costuma acontecer. O habeas corpus, já que é um processo na justiça, normalmente ele é usado de maneira tradicional. Mas, em tese, essas formalidades todas que existiriam para um processo comum não vão existir para o habeas corpus. Para um processo comum, você precisaria contratar advogado. Seu advogado precisaria ter uma procuração dada por você. O advogado redigiria a petição inicial, onde teria a qualificação das partes, as circunstâncias de fato, os argumentos jurídicos, o pedido, o valor da causa, a assinatura do advogado com o número da inscrição dele na OAB e assim por diante. Essas formalidades todas são exigidas de modo geral para os processos, mas para o habeas corpus nada disso é exigido. Ok? O objetivo é facilitar o acesso ao instrumento e não dificultar. Agora veja bem,
Você pode impetrar o habeas corpus tanto se o seu direito de locomoção já foi desrespeitado, ou então se ele ainda não foi, mas está sendo ameaçado. Se você usa o habeas corpus antes de acontecer o desrespeito, diante da mera ameaça, você está usando para prevenir o desrespeito. É o chamado habeas corpus preventivo. Mas outras vezes não dá tempo. Você já é surpreendido com o ato que desrespeita o seu direito de locomoção. Você vai usar o habeas corpus, nesse caso ele será chamado de repressivo ou liberatório, tanto faz. Repressivo ou liberatório é aquele que é usado depois. Preventivo é aquele que é usado antes para prevenir. Ok? Digamos que eu esteja numa sala de aula com os meus alunos e aí eu resolvo trancar a porta da sala e ir embora, deixando todo mundo preso. Eu posso fazer isso? Claro que não. Se eu trancar você dentro de uma sala de aula, eu estarei desrespeitando o seu direito de locomoção. Você pode impetrar habeas corpus contra mim. Ok? Ah, professor, mas se eu estou preso na sala, como é que eu vou fazer isso? É por isso que o habeas corpus pode ser impetrado por um terceiro em seu nome, como eu disse antes. Porque dificilmente você teria como fazer em nome próprio, já que você está preso ali dentro da sala de aula. E é por isso que não se exige advogado, não se exige procuração, não há formalidades, para que seja tudo mais rápido, já que você está preso. É uma situação séria essa daí. Ok? Agora, veja só, meus amigos. Duas observações que são muito cobradas em provas sobre habeas corpus. Duas observações. Primeiro, pessoa jurídica pode ou não pode impetrar habeas corpus? Resposta, pode. Desde que em nome de uma terceira pessoa física. Porque ela, pessoa jurídica, não tem direito de locomoção, ela não se locomove. Então ela não vai impetrar habeas corpus em nome próprio. Mas ela pode impetrar habeas corpus em nome de uma terceira pessoa física. Ok? Sem problema. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo aqui é que a pessoa jurídica pode ser impetrante do habeas corpus, mas não pode ser o paciente do habeas corpus. Quem é o paciente do habeas corpus? É aquele que está sofrendo desrespeito à liberdade de locomoção. Se a pessoa jurídica não se locomove, então ela não pode ser a paciente do habeas corpus, mas pode ser impetrante. Quando você, pessoa física, quando você impetra o habeas corpus em nome próprio, você é ao mesmo tempo impetrante e paciente. Percebeu? Mas a pessoa jurídica nunca será paciente. Então, quando ela impetrar, ela não estará fazendo em nome próprio. Ela vai ser impetrante, mas o paciente vai ser uma terceira pessoa física. Compreendido isso? Muito bem. Uma outra observação muito cobrada em provas sobre habeas corpus. É plenamente possível, embora não seja o mais comum, impetração de habeas corpus contra ato praticado por particular. Isso é possível. Aliás, o exemplo que eu dei foi esse. Se eu trancar a porta da sala deixando os meus alunos presos, eu poderei sofrer uma ação de habeas corpus contra mim, que sou um particular, não sou uma autoridade pública. Percebeu? Então não é o mais comum. O mais comum é habeas corpus impetrado contra ato de juiz, que é uma autoridade pública. Mas é possível também impetração de habeas corpus contra ato de particular. Tá certo? E o detalhe final sobre o habeas corpus, meus amigos, é uma coisa que está no inciso 68. Veja bem, há casos em que a nossa liberdade de locomoção pode ser diminuída com a permissão da lei e da Constituição. Nesses casos, não tem vez o habeas corpus. Exemplo, diz o Código Penal brasileiro que se você praticar o crime de homicídio, você vai ser submetido a uma pena de prisão de 6 a 20 anos para homicídio simples. Aí você pratica o homicídio, é processado, tem o seu direito de defesa. Ao final do processo, você é condenado a 10 anos de prisão. Tudo dentro da lei. Está lá preso na penitenciária, cumprindo sua pena de prisão. Se você está preso na penitenciária, sua liberdade de locomoção está diminuída. Concorda? Só que de maneira legal. Então, nesse caso, você até pode impetrar habeas corpus, mas o juiz não vai conceder. Porque ele vai dizer, olha, nesse caso aí não há ilegalidade, não há abuso de poder, então eu não concedo o habeas corpus. O habeas corpus ele só vai ser concedido se ficar caracterizado, olha aqui comigo, ilegalidade ou abuso de poder. Do contrário, não vai ser concedido. É por isso que nós ouvimos falar tantas vezes na mídia, na imprensa, no jornal, fulano de tal impetrou habeas corpus e não foi concedido. Fulano de tal impetrou habeas corpus e foi concedido. Quantas vezes nós ouvimos falar nisso? Quase todo dia. Por que um é concedido e o outro não é? Porque o juiz avalia que houve ilegalidade, o outro não houve ilegalidade em relação à privação da liberdade de locomoção.
Tranquilo aí? Muito bem, são esses os principais aspectos do habeas corpus, muito cobrados em prova de concurso. Vamos adiante. Temos aqui na sequência, inciso 69, mais um dos instrumentos de defesa de direitos fundamentais, que é o mandado de segurança. Olha, nós estamos falando aqui agora, nessa parte do artigo 5º, daqueles instrumentos que servem para defender direitos fundamentais. Eles são chamados de remédios constitucionais. Remédios constitucionais, por que isso? Remédio, porque é um instrumento que serve para remediar situações de desrespeito a direitos fundamentais. Remédios constitucionais, por quê? Porque estão previstos pela Constituição, ok? O mais importante, talvez o mais comum, o que a gente ouve mais falar é o habeas corpus, mas tem também o mandado de segurança. Olha só como é que está aqui. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Veja bem, vamos entender isso. O mandado de segurança ele tem logo uma primeira diferença em relação ao habeas corpus. O habeas corpus ele protege um direito específico, que é o de locomoção. Já o mandado de segurança, não, ele é mais genérico, ele é mais abrangente. Ele protege qualquer direito líquido e certo. Olha aqui, essa é a expressão chave do mandado de segurança. Qualquer direito líquido e certo. O que é isso? O que é um direito líquido e certo? É aquele direito evidente, expresso, inequívoco, indiscutível, incontroverso. É aquele direito sobre o qual não paira qualquer dúvida quanto à sua existência, quanto à sua extensão, quanto ao seu limite. Esse é o direito líquido e certo. Qualquer direito líquido e certo pode ser protegido pelo mandado de segurança com duas exceções. Uma é o direito de locomoção, porque para ele já tem o habeas corpus. Então não faz sentido o outro instrumento também proteger. E a outra exceção é o direito de informação pessoal, porque para esse daí já tem o habeas data, que a gente vai estudar daqui a pouco. Ok? Então, não sendo locomoção ou informação pessoal, porque são protegidos por habeas corpus e habeas data, qualquer outro direito líquido e certo poderá ser protegido por mandado de segurança quando estiver sendo desrespeitado ou ameaçado por uma autoridade pública ou então por alguém que esteja exercendo atribuições do poder público. Vamos entender isso que eu estou te falando aqui. Eu disse que quando o direito líquido e certo estiver sendo desrespeitado ou ameaçado. Então veja que diante da mera ameaça, você também já pode impetrar o mandado de segurança. Então ele pode ser também preventivo ou repressivo, assim como o habeas corpus. Ok? Agora, esse desrespeito a essa ameaça devem estar sendo praticados por quem? Não é por qualquer pessoa, não. Por autoridade pública, que é qualquer agente público no desempenho das suas funções, ou então por um particular que esteja momentaneamente exercendo atribuições do poder público, porque isso acontece às vezes. O particular momentaneamente exercendo atribuições do poder público. Exemplo, uma concessionária de serviço público, uma empresa privada, concessionária de serviço público, é um particular normalmente, que está exercendo uma atribuição do poder público. Se desrespeitar direito líquido e certo, poderá sofrer uma ação de mandado de segurança. Ok? Então, isso está dito claramente no inciso 69. Olha aqui comigo de novo. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Olha aí. Então não pode ser nem locomoção, nem informação pessoal. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Pode ser, inclusive, um particular que esteja momentaneamente exercendo atribuições do poder público. Foi o exemplo que eu dei para você da concessionária de serviço público. Ok? Agora, veja só, tem uma coisa sobre mandado de segurança que as provas de concurso gostam de cobrar. E é a cara da prova do INSS, é o perfil da prova do INSS. Eu estou me referindo àqueles que podem impetrar o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo é aquele que serve para proteger direito líquido e certo de um grupo, e não do indivíduo isoladamente considerado. Ele funciona do mesmo jeito,
Só que o direito protegido é coletivo e não direito individual. Pois bem, a única coisa que a Constituição traz sobre o mandado de segurança coletiva é quem pode propor. Não é qualquer pessoa, nem qualquer grupo de pessoas, nem qualquer entidade. A Constituição diz quem é que pode propor o mandado de segurança coletiva. Olha aqui comigo, inciso 70. O mandado de segurança coletiva pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Olha o detalhe, veja que não é qualquer partido político. Tem que ter representação no Congresso Nacional. E o que é que significa isso? Ele tem que ter pelo menos um deputado federal ou um senador eleito. Um ou outro. Não precisa ser os dois, não. Ok? E aí poderá impetrar o mandado de segurança coletiva. Além do partido político, olha aqui quem mais pode. Organização sindical, que é qualquer sindicato. Entidade de classe, que são as entidades de representação das profissões. Ou associação. Associação, nós já vimos aqui na aula passada, que é um tipo de pessoa jurídica, privada, que pode ser criada por qualquer grupo de pessoas para qualquer finalidade lícita. Eu até dei o exemplo para você na aula passada da Associação dos Comedores de Acarajé da Bahia. Olha aí, comer acarajé é algo lícito, permitido. Até convidei você para vir aqui em Salvador para comer a nossa acarajé, se você já não fez isso. Pois bem, a associação é uma pessoa jurídica privada que pode ser criada para qualquer finalidade lícita. Muito bem. Ela também pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Agora, olha só o detalhe que está aqui na sequência. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Olha aqui. Eu quero saber o seguinte, esse prazo de um ano, ele vale somente para a associação ou vale também para a entidade de classe e organização sindical? Veja como está escrito aí e me responda telepaticamente o que é que você acha. Olha, o que está correto é o seguinte, o prazo de um ano vale só para a associação. Isso é o que está correto. É o que você encontra em qualquer livro que você pegar para estudar o assunto. É hoje o posicionamento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, então não há dúvida. Organização sindical e entidade de classe podem impetrar o mandado de segurança coletiva independentemente de tempo mínimo de existência. Ok? Já a associação, somente se tiver pelo menos um ano de existência legal. Agora, eu estou dizendo isso com tanto cuidado pelo seguinte, porque a Fundação Carlos Chagas, a FCC, ela tem um entendimento diferente desse que eu estou te falando. A FCC costuma cobrar nas suas provas que o prazo de um ano vale também para a organização sindical e para a entidade de classe. Com base em quê, professor? Com base na cabeça dos seus examinadores. Porque isso não está em nenhum livro de direito constitucional. Isso não está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, está na cabeça dos examinadores da FCC. Então, se a sua prova do INSS, no momento que eu estou gravando aqui essa aula, nós não sabemos ainda qual será a banca examinadora. Tá certo? Pode ser FCC, pode ser SESP, pode ser uma outra banca, pode ser FUNRIO, como foi na prova de analista da última vez, e assim por diante. Então, se for FCC, marque que o prazo de um ano vale para as 3 entidades. Ok? Se for qualquer outra banca examinadora, aí você vai marcar o que está certo. Ou seja, que o prazo de um ano vale somente para a associação. Tá certo? Beleza, seguindo adiante, temos aqui agora o inciso 71, que trata do mandado de injunção, que é mais um dos remédios constitucionais. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Olha só, falta de norma regulamentadora. Olha, tem alguns direitos que estão na Constituição assegurados para as pessoas, só que eles só vão poder ser usados no dia que vier uma lei regulamentadora, ou seja, uma lei que vai explicar, detalhar, esclarecer. Às vezes a Constituição traz o direito, mas não explica como é que o direito vai ser usado. Aí cabe às leis esse papel. Enquanto essas leis não vierem, a pessoa já tem o direito, mas não pode usar. Ganhou, mas não levou. Percebeu? Vamos imaginar que você tenha um desses direitos e ainda não possa usar porque não veio a lei regulamentadora. Então você está sendo prejudicado pela omissão legislativa. A omissão do poder legislativo, que já deveria ter feito a lei regulamentadora e não fez. O que é que você pode fazer nesse caso? Você pode impetrar o mandado de injunção. Quando você impetra o mandado de injunção, o que você está dizendo para o juiz é o seguinte: juiz, eu tenho o direito que está no artigo tal da Constituição.
Acontece, juiz, que esse artigo precisa ser regulamentado por lei para que eu possa usar o meu direito, e essa lei ainda não veio. Tome providências. É isso que você alega quando você impetra o mandado de junção. Ok? Então, é um instrumento que serve para aquela situação de ausência de norma regulamentadora que torne inviável a utilização de um direito ou de uma liberdade prevista pela Constituição Federal. Detalhe, se o direito estiver previsto em lei, não cabe mandado de junção. Mandado de junção só cabe se o direito está previsto pela Constituição e você ainda não pode usar porque não veio ainda a lei regulamentadora. Especialmente se tiver alguma relação com soberania, nacionalidade e cidadania. Está dito isso aqui, ó. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ok? Muito bem, seguindo aqui, nós temos agora o 72, que trata do habeas data, famoso habeas data. Eu já disse para você que o habeas data protege o direito de informação pessoal. O direito de informação pessoal é aquele que está lá atrás, no inciso 33, nós vimos na aula passada. É aquele direito que você tem de ter acesso a uma informação a seu respeito, constante de um órgão público. Então você fica sabendo que aí na sua cidade tem um órgão público que detém uma informação, um dado, um registro sobre você. Você tem o direito de ir lá saber que informação é essa. E o órgão público, com raras exceções, tem o dever de lhe dar acesso, senão ele está desrespeitando o seu direito de informação pessoal. E é aí que você poderia impetrar o habeas data, que é também um processo na justiça que serve para assegurar o conhecimento da informação relativa a você. Mas aí é que está, às vezes, você até consegue ter acesso à informação, mas verifica que ela está equivocada a seu respeito. Aí você tenta corrigi-la e não consegue corrigi-la. Você também poderá impetrar o habeas data, porque o habeas data ele tem também essa finalidade. Ele serve tanto para assegurar o conhecimento da informação, como também serve para retificar a informação que eventualmente esteja equivocada sobre a pessoa. Ok? Essas duas finalidades, elas estão muito claras aqui no inciso 72. É um inciso sempre cobrado em prova. Vem aqui comigo, olha só. Primeira finalidade, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a segunda finalidade, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ora, tem algumas observações aí importantes, eu vou fazer um intervalo.